não me conhecem, eu sou Daniela Pulinte, sou radiologista, faço parte do grupo Caliper, sou especialista em mama e tireoide, mas hoje a aula vai ser diferente da minha zona de conforto, inclusive, porque eu queria falar sobre, já com os nossos residentes, a gente vinha ensaiando essa aula de pelve em criança ficava para depois e era mama, e agora eu digo, vai sair a aula de pelve em criança. Porque, bem ou mal, a gente vai atender as mães e as mães perguntam, meu filhinho, eu quero fazer, você faz? Então, a gente vai fazer. Né? E a gente vai fazer as maminhas e as pelves, e eu acho que tem muita dúvida, tem muita controvérsia, às vezes eu tenho dúvida também. Eu fiz um convite, que eu até falei para o Rafa ficar de olho, que é um dos maiores endocrinopediatras de Salvador, já foi médico da minha filha, que chama Luiz Fernando Adam. Ele disse que ia fazer de tudo para dar uma passada aqui com a gente, então eu quero aproveitar a oportunidade, se ele entrar, para tirar dúvida, para que ele contribua, porque a gente ter a visão do endocrinologista, do endocrinopediatra, é muito importante, que às vezes a gente fica enchendo o laudo de um monte de blá, 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 e ele olha aquilo e acabou. Então, eu acho que é super importante ouvir a opinião do endócrino. Hoje, gente, eu já trabalhei muito no passado para o radiologista que ia ler meu laudo, tá? O ultrassonografista que ia ler meu laudo. Hoje eu trabalho para o médico que pede. Então, para mim, o importante é o ginecologista, é o pediatra, é o endócrino. Eles é que são muito importantes. O laudo de 3 páginas, se atender ele, vai ser 3 páginas. Se for meia página, vai ser meia página. Eu vou atender quem me pede o exame e as suas necessidades. Então, por isso que eu gostaria muito que, se o doutor Adam chegar, Rafa, se ele puder passar para a gente abrir. Vou, então, Dani, compartilhar a tela. Estou de olho aqui, doutor Adam ainda não está na área. Tá. Se Tomara está, não está que como Luiz passar. Ele não me Fernando. prometeu, mas me disse que, se fosse possível, ele entraria na aula, sim. Tá? Se tiver Beleza. alguma pessoa que labuta com endocrinologia, será um prazer ouvir vocês também, tá? Vamos lá, Rafa, não estou conseguindo compartilhar minha tela. Você não quer que eu culpa minha, culpa minha. Estou Agora cortada? você... Não, você já pode. Já pode. É meu dinheiro. Eu Tá não sei liberado. onde está, mas eu quero meu dinheiro. Tá liberado. Agora foi. Liberado. Perfeito. Okay, Dani, Rafa, tem um ok? A tela está ok? Tá. Tá ok. Vou só fazer uma parte. Durante a sua apresentação, eu vou fechar o vídeo de todo mundo, tá bom? Só para evitar distração e depois, na hora da gente conversar, volta o vídeo de todo mundo. Ótimo. Combinado? Tá. Fecha o meu também, se puder. Fechei tudo. Não. Não, você está todo Vocês já viram que os nomes da gente mudaram, né? Com a de Dani e com a de Rafa. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, o tema hoje da gente era avaliação por ultrassom da pelve e mama em crianças e adolescentes. E aí eu achei artigos muito importantes, muito falando sobre puberdade precoce, mas minha vontade hoje não é falar de puberdade precoce, é trazer para vocês o normal, a gente se habituar com o normal, para na hora que a gente vê que existe uma coisa fora do habitual, a gente possa triar para uma investigação maior. E aí eu achei esse artigo bem interessante aqui, que é o que podemos esperar do diagnóstico por imagem na criança com puberdade precoce, e onde ele fala que os métodos de investigação por imagem são de pouca utilidade para o diagnóstico da puberdade, mas de grande importância na investigação da etiologia do processo, porque o diagnóstico, na maioria dessas lesões, é laboratorial, não é com os exames de imagem. Então, a gente precisa não inventar muito, porque existe uma limitação. E aonde ele fala que a ultrassonografia pélvica e abdominal é um método simples, rápido e não invasivo, e que ele ajuda a triar cistos ou tumores gonadais ou de adrenais que possam estar influenciando na puberdade. Esse é um artigo que eu falei para vocês que eu gosto sempre de pesquisar, dos arquivos de endocrinologia e metabologia. Então, eu saio um pouco do ultrassom e da radiologia para entender o que é que o endócrino quer. E vou voltar no anterior para estabelecer alguns conceitozinhos importantes. Conceitos antigos, da década de 40 e de 60, que estabelecem que o início da idade puberal para as meninas é aos 8 anos e para os meninos aos 9 anos. Então, uma idade chave para a gente, os 8 anos de idade na menina. Aos 8 anos, tudo vai mudar e a gente precisa ter essa idade na cabeça.
mas que a idade definida da puberdade é baseada numa mediana da população. Existe um desvio padrão para cima e para baixo. Então, 2,5% de meninas normais iniciam a puberdade abaixo dos 8 anos, principalmente meninas da raça negra. Essas têm uma telarca antes dos 8 anos, muitas vezes, e com a puberdade normal, na época normal, o crescimento ósseo normal. Então, sempre existe um desvio padrão e a gente não deve apavorar por causa disso, tá? Qual que é o método de imagem, então, que a gente vai usar para avaliar essas meninas? O ultrassom. É a modalidade de escolha para avaliação da população pediátrica. É rapidinho, é fácil, é indolor, né? E as vias de acesso, a pélvica ou a transperineal. Transperineal a gente vai usar num bebezinho ou numa menina onde a gente tem uma suspeita de hematocolpo, alguma coisa que a gente precise olhar melhor a vagina. Geralmente o acesso é a via suprapúbica. E uma coisa muito importante na avaliação da criança é que ela tem que estar com a bexiga cheia. Mas criança, em geral, eu não mando encher a bexiga, tá, gente? Ela vem, a mãe pode dar um copinho na recepção, se a criança aceitar. É tentativa e acerto, tá? Ela senta, ela bebe, entra na sala, eu vou dar uma olhada. A bexiga tem que estar repleta, mas ela não pode estar muito repleta. Primeiro que a criança não aguenta. E depois é que quando a bexiga está muito repleta, ela comprime o útero, então as dimensões e o comprimento do útero se altera, a gente superestima, e essa compressão da bexiga pode afilar o útero e a gente tem uma sensação errada, que ele tem uma relação 1:1, que ele tem uma relação 1:2, quando não é normal, quando isso não é o que está vendo realmente. Então a bexiga ela deve ser feita em repressão parcial. Por isso é que vale botar na sala pelo menos 1 a 2 vezes. No bebê a gente arrisca, porque muitas vezes quando bota o gel ele faz xixi, mas na menininha de 2 e 3 anos, ou na menina de 5 e 6 anos, a gente vai tentar, bota na sala do jeito que ela tá, e depois vai botando na sala e pedindo que oferte água à medida que a criança aceitar. O útero e os ovários crescem com a idade, né? E no útero, o que cresce que é importante na nossa avaliação é o comprimento do útero, né? O útero no bebezinho, ele nasce grandinho por causa do estímulo hormonal materno, tem uma redução aos 2, 3 meses de vida e depois ele lentamente começa a crescer, tomando proporções de uma menina já madura com 13, 14 anos. E nos ovários, o que vale calcular é o volume ovariano, que também vai aumentando com a idade, mas ele tem uma oscilação maior aos 14, 18 anos, mas até os 10 anos a oscilação não é tão grande. Então, o volume ovariano se altera, mas não de uma forma tão significativa quanto o comprimento uterino. Então, no bebezinho, o útero é grande, ele é proeminente. O eco endometrialzinho dele é fino, é linear, mas é um eco que está estimulado pelos hormônios maternos. Então, muitas vezes ele é visto. A relação do corpo com o colo, o que é a relação corpo-colo? É isso aqui. É a medida da espessura do fundo uterino comparado com a medida da espessura da cérvix. Então, a relação do corpo-colo é 1 para o fundo e 2 para a cérvix. Então, ele tem essa forma aqui, ó, de gota. Ele é mais fininho no fundo e maior no colo. E o comprimento do útero é maiorzinho aqui. Ele pode chegar até 3,5 centímetros. O eco endometrial pode ser visto nessa idade. Aqui eu tenho um eco fininho, né? O fundo menor e o colo maior. Então, é esse sinal da gota, essa proporção, relação corpo-colo de 1 para 2. Isso é super comum no neonato e, em geral, aos 2, 3 meses, isso começa a reduzir, o estímulo hormonal começa a ser menor da mãe e ele começa a assumir mais ou menos o útero como vai ser até os 7, 8 anos de vida. No bebezinho, eu posso ter líquido na cavidade uterina e pode-se também ter sangramento vaginal. Isso é esperado até 2, 3 meses. A partir daí, o útero vai se reduzir de tamanho e se apresentar na forma tubular. Então, aqui ele ainda está um útero, ó, que o fundo uterino ainda está menor do que a espessura do colo uterino. E eu vejo pouco endométrio, mas eu ainda estou vendo endométrio aqui, o transversal. Mas é um útero fácil de ver no bebê, não é um útero difícil de ver, né? A relação corpo-colo a partir de 1 ano de vida, mais ou menos, é uma relação de 1 para 1, ele fica nessa formazinha de banana.
O comprimento do útero vai ter, ele reduz, ele fica até 3 centímetros, 2,5 a 3 centímetros. E como não existe mais estímulo hormonal, o endométrio é difícil de ver. Ele é indetectável. E quando a gente vê a linhazinha dentro da cavidade uterina, não é o endométrio, é a linha da cavidade uterina, né? Aquela cavidade virtual, onde a gente tem parede com parede da mucosa, formando um eco interno, que é o eco da cavidade endometrial. Não é estímulo hormonal. E assim o útero fica até mais ou menos 7 anos de idade. Esse útero assim, ó, muito pequenininho. Você vê que essa criança é muito distendida, tem muito gás no intestino. E esse aqui, ó, você vê os gases intestinais e o útero muito pequeno. Aqui a vagina. Aqui a vagina quase não é vista. E esse é... A gente tem que ter em mente que o útero é assim e você tem que ter isso na cabeça. Porque às vezes a criança diz que tem uma dor abdominal e o pediatra pede, então, o exame da pelve, né? Na maioria das vezes, a gente vai encontrar a adenite mesentérica, mas às vezes é difícil achar útero. Você olha e você não vê o útero, principalmente se a bexiga está muito repleta, porque o útero é muito pequeno nessa fase e ele é todo fininho, ele é todo uma salsichinha. Então, algumas vezes, ele é muito difícil de ver. E aí, a gente, inclusive, teve um caso, o ano passado, lá na clínica, com uma menina que fez o primeiro exame, não conseguia ver o útero dela, voltou no outro dia, fez o exame, não conseguia ver, e houve um comentário com a mãe, era uma menina muito esperta e diferenciada, que perguntava, não tá vendo meu útero? E eu devia ter uns 8 anos, eu não vou ter filho? E aí foi indicado que a menina fizesse uma ressonância. E o médico que realizou a ressonância em outro serviço, sem dó nem piedade da gente, disse que era um absurdo, que deveria ter sido visto, que a menina tinha um útero e a mãe ligou e soltou os cachorros. Então, isso é muito possível. Cuidado em dizer que o útero não foi visualizado ou que não existe o útero. Você vai dizer que o útero não foi detectado pela grande repressão ou pelo excesso de gases intestinais e que está indicado a complementação com ressonância magnética pelas reduzidas dimensões do útero nessa faixa etária. Então, isso tem que estar muito claro e é possível, entendeu? Se a gente reduzir a repressão e talvez com um pouco de cuidado a gente consiga ver. Mas a mensagem é que nem sempre é possível ver o útero, principalmente se a criança é bem gordinha e cheia de gases, um útero tão pequenininho como esse. É possível, só que a gente não pode dizer que não tem, porque se você disser que não tem, você entra pelas síndromes, tipo Klinefelter, e aí você cria um problema para aquela família. Então, o útero, ele assume essa forma meio tubular, na proporção de 1:1, e ele vai assim até mais ou menos os 9 anos de idade, né? Ele tem essa forma, aqui ele já cresceu um pouquinho, ó, diferente desse que a gente quase não vê, ele aumenta um pouquinho o comprimento dele, podendo chegar até 4 centímetros, geralmente os trabalhos falam entre 3,5 e 4 centímetros de comprimento, e ele vai crescendo até 8 anos, quando 8 para 9 anos, começa realmente a idade da puberdade e há um boom de crescimento no útero. Então, o útero, na menina de 8 anos, mais ou menos, se é uma menina que está palpando a mama, que está sentindo dor, o esperado é que a gente veja essa relação corpo-colo de 1:1, que é o esperado, e o eco endometrial praticamente invisível. Aos 8, 9 anos, o que acontece? A menina entra na fase puberal, né? Ela é pré-púbera até os 8. A partir daí, o ovário dela começa a funcionar. Os picos de FSH e LH se tornam mais regulares, o nível central de estímulo hormonal se torna mais regular e os folículos ovarianos começam a crescer. Quando os folículos começam a crescer, começam a fabricar estradiol. E o estradiol vai estimular o endométrio, que começa também a aparecer. E o estradiol vai estimular o fundo uterino a crescer e se diferenciar. Então, aos 8, 9 anos, a menina começa a passar da relação corpo-colo 1:1 para 1:2. Desculpa, eu até botei errado. 2:1. O comprimento do útero, ela chega assim, ó, com 1:2 e ela vai se tornar 1:1 até que ela se torne 2:1. O endométrio não é visível, tá? Ele é quase indetectável, como esse aqui. Às vezes é visível no colo e tem um pouquinho de muco no colo, mas existe uma dificuldade técnica de ver.
Hoje, com nossos aparelhos maravilhosos e com excelente resolução, muitas vezes a gente vê aquele eco linear, como se fosse a mulher na menopausa, que na realidade o endométrio está hipoestimulado. A gente está vendo é a cavidade. E o antero posterior do colo, ó, que é essa imagem, vai de meio a 1 centímetro. Vejam, gente, que eu não falei de volume ovariano, de volume uterino até agora, eu não cheguei no ovário. Eu só falei de comprimento do útero, de relação corpo-colo. Então, aqui, ó, é quando a menina chega aos 8, 9 anos. Então, a hipófise e o hipotálamo começam a dar os inputs hormonais que agem sobre os folículos e o FSH faz um recrutamento maior desses folículos. Os folículos começam a crescer e a amadurecer e fazer um feedback negativo. Então, eu já não tenho tanto recrutamento folicular e os hormônios começam a atuar sobre esses ovários que vão se desenvolver até culminarem com a ovulação, né? Formação de corpo lúteo e essa menina começa a ciclar. Esse estradiol e essa formação de corpo lúteo, que é a produção de progesterona e estradiol, vão diferenciar o útero, o fundo uterino e o endométrio da menina, tá? E o ovário tem um aumento de crescimento, começa a ter um aumento de crescimento significativo nessa idade. Então, o FSH aumenta o recrutamento dos folículos, que até então eram bem visíveis na criança, né? A gente tem, da hora que nasce até os 8 anos, o que a gente vê bem no útero são os ovários, com esse monte de folículozinhos. Os folículos começam a crescer, a produzir estradiol, e o estradiol vai lá no útero aumentar a diferenciação do fundo uterino e estimular o endométrio da menina. No início, geralmente, são ciclos anovulatórios, com 12, 13 até 15 anos, esses ciclos começam a se regular e se tornar ovulatórios. Então, na menina púbere, entre 11 e 12 anos, o útero cresceu. Ele agora está chegando com um comprimento de 6,5 centímetros. Ele tem a forma de pera, né? O ecoendometrial passa a variar com a fase do ciclo. Eu vou ter ciclos anovulatórios, mas eu vou ter ciclos ovulatórios com endométrio tipo segunda fase. E a relação do corpo com o colo é de mais ou menos 3:1, de 2 para 3:1, onde eu tenho um fundo mais espessadinho e o colo menos espessado. Útero de mocinha. Esse útero está preparado para menstruar. Vai menstruar? Nesse momento, não, porque o endométrio é fino. Mas se tivesse assim, eu dizia, olha, ela vai menstruar a qualquer momento. Tem corpo lúteo, tem endométrio secretor, ela vai menstruar. Mesma ideia de quando a gente faz o acompanhamento dos ciclos de ovulação. E esse é um artigo super interessante. Eu não sou a melhor leitora em francês, mas eu gosto muito da escola francesa e da escola coreana de ultrassom. Da Coreia eu realmente não leio, os artigos têm que ser em inglês. Mas os franceses eu vou me arriscando e vou traduzindo. E esse é um artigo de 2017, muito interessante, sobre propedêutica na pelve da criança e adolescente, onde eles mostram como é que tem que ser o útero do recém-nascido. Ele pode até um pouquinho mais do que 3,5 centímetros, né? E com essa relação corpo-colo, onde o fundo é menor do que o colo uterino. De 0 a 9 anos é aquele útero bem pequeno, que pode ser 1:1 ou 1:2 ainda. Aos 9 anos, quando começa o estímulo das gônadas, do ovário, eu começo a ter esse desenvolvimento do útero, do fundo uterino, com 9 e 11 anos, mas ele ainda está 1:1 ou 2:1. E no fim da puberdade, já com 12 para 13, 14 anos, eu já tenho útero de mocinha, onde ele chega mais ou menos a 6 centímetros de comprimento. Então, na França, o que é valorizado é o comprimento uterino e a relação corpo-colo. E esse é um outro trabalho de agora, 2020, avaliando também a ultrassonografia pediátrica e no adolescente. E onde uma das coisas mais valorizadas pelos endocrinologistas é a relação corpo-colo. Então, isso precisa estar no nosso laudo, que o útero tem a forma tal, ele tem tantos centímetros e tanto volume, e que a relação corpo-colo é 1:2, 1:1, 2:1 ou 3:1. Então, esse é o dado importante do nosso laudo. É um dado que o endocrinologista valoriza. E ovários? Onde andam os ovários? Os ovários não são marcador de status puberal. O ovário não nos diz nada em relação a vai menstruar ou não vai menstruar, a tá adiantado ou tá atrasado, a não ser que eu veja um corpo lúteo, né?
A aparência do ovário é semelhante e com folículos visíveis em todas as idades. Se você pegar do recém-nascido a menina de 8 anos, eu posso ter a maior dificuldade de olhar o útero, mas os ovários eu vou ver. E eu vou ver, ó, cheios de folículos. Folículos primordiais eu já não vejo, folículos antrais, vários folículos antrais nessas meninas. E o único marcador para ovário reprodutível até hoje nesses trabalhos é o volume ovariano. Então, diferente do útero, onde eu consigo fazer comprimento, no ovário, como é difícil achar o maior eixo, o que se mede e valoriza é o volume ovariano. Então, no recém-nascido, no neonato, os ovários têm folículos com tamanho e quantidades variáveis. Como ele é muito pequenininho, você pode dizer que ele é microcístico. Eu não gosto desse termo. Cisto, para mim, chama patologia. Ele é microfolicular, ou ele é um ovário com folículos. E, normalmente, esses folículos têm menos do que 10 milímetros. Um dos marcadores de tamanho folicular, não se tem muito na literatura, se a gente considera normal 9 milímetros ou 10 milímetros. Em geral, até 9, 10 milímetros é normal. E em crianças e adolescentes, ou seja, de 1 até 12 anos, vamos botar aí, os ovários, eles também têm muitos folículos, geralmente 20, você pode ter até 20 folículos por ovário, mas esses folículos são pequenos, até 1 centímetro, até 10 milímetros. E ao invés da gente estar falando microcístico, microfolicular, eu acho que o termo ideal são ovários multifoliculares. Então, na menininha de 8 anos, onde começou o estímulo hormonal central sobre o ovário, você tem um aumento da atividade ovariana. E esse aumento da atividade ovariana faz o ovário crescer e esse ovário se torna, então, multifolicular. Normalmente, a gente vê mais de 6 folículos nos ovários, que medem entre 4 e 9 milímetros de diâmetro. É isso aqui, ó. Esses são casinhos que eu fiz recente. Você vê vários folículos nos 2 ovários, folículos pequenininhos, talvez o ovário venha até aqui, um maiorzinho, folículos habituais. Então, eu não vou nem falar ovários multifoliculares, ovários contendo folículos dispersos de aspecto habitual para a faixa etária, para a gente não fazer um estigma dessa menina, que ela é multifolicular, que ela é microcística. Não vamos estigmatizar o que é o normal. Após a puberdade, então, o que acontece quando tem o estímulo hormonal do crescimento e recrutamento folicular? Você tem o útero crescendo, o útero vai chegar, então, na menina de 12, 13 anos, entre 5 e 8 centímetros, o esperado já para um adulto jovem, o endométrio passa a variar com o ciclo e a gente passa a ter ovulações detectáveis. Então, essa era uma menininha, que o útero não estava nem tão grande, 6 centímetros, né? Eu vi o endométrio secretor, mas não era aquele secretor lindão ainda, mas ela tinha um corpo lúteo aqui do lado direito. 13 anos começaram-se os ciclos ovulatórios nessa garotinha. Esse útero e esse ovário estão super adequados à faixa etária dela. E eu vou mostrar um casinho que deve ter uns 20 dias que eu fiz. É um colega médico que trouxe as 2 filhas para eu dar uma avaliada. Ele queria ver a filha mais nova, porque ele achava que a mama dela estava palpável. Vou mostrar a mama dela no final da aula. Então, eu comecei olhando a bexiga, você vê que a bexiga está super cheia, mas não está comprimindo tão útero que eu fique preocupada que eu estou modificando a forma dele. Não está. É um útero que deve ter aqui 3 centímetros de comprimento, a relação corpo-colo é 1 para 1, quase não consigo ver o endométrio, ele é linear, a vagina tá bonitinha, o útero é compatível com a idade de 7 anos. É um útero pré-puberal, adequado à idade dela. Agora vamos olhar os ovários dela. Ó, os ovários chamam a atenção, são ovários multifoliculares, ó, o direito e o ovário esquerdo. Também, ovário, o que eu acabei de falar, ele muda a nossa conduta? Não muda. Ele diz status hormonal? Não muda. Ele é para ser isso aí. Então, eles são multifoliculares, eu vou avaliar o volume ovariano dela, para ver se está dentro do esperado para a faixa etária dela, mas já vi que está simétrico, que está normal. Então, a parte de útero e ovário, gonadal, pélvica dessa garota, está ok. A gente vai passar para a mama dela mais tarde.
E aí eu vou olhar, já que a filhinha de 7 estava lá, ele diz, avalia então a de 13. Então, nessa menina, o que eu vou dizer? Que a relação corpo-colo é de 1 para 1, tem que estar no laudo, que o endométrio é tênue, não mensurável, que não dá para medir, ou eu vou botar 1 milímetro aqui. O comprimento do útero tá ok, eu vou mostrar a tabelinha que a gente usa, e que os ovários são multifoliculares e estão ok. Isso tem que estar dentro do laudo. Talvez o mais importante sejam essas 4 linhas. Útero e ovários adequados à fase pré-puberal. É a conclusão do exame dela. Agora vamos para a filhinha dele de 13 anos. A Duda, ó, útero de mocinha já. Então, esse útero já tem estímulo hormonal nele, tá? O estradiol já está agindo aqui nele, que eu não posso dizer nesse anterior, porque os ovários estão normais e o útero está normal. Não existiu ainda estímulo hormonal sobre esse útero, mas esse sim. Esse é um útero já 2 para 1. O endométrio está fino, talvez a fase do ciclo que ela esteja, né? Não seja uma fase... ovários multifoliculares, ela não deve estar na segunda fase. Talvez ela esteja tendo ainda ciclos anovulatórios. Então, os ovários multifoliculares de aspecto habitual para a faixa etária, o útero normal, relação corpo-colo 2 para 1. Tá, beleza, bonitinho. Você vê que ela bebeu tanto que tem um pouquinho de líquido livre, né? Então, o que eu vou falar dela? Relação corpo-colo 2 para 1. O endométrio, eu vou botar que eu não vi direito, tá tênue. O comprimento do útero tá ok. E os ovários são multifoliculares iguais ao da irmã de 7 anos, que também é ok para a faixa etária dela. Útero e ovários adequados à fase puberal. Tá tudo ok até agora. Então, o que a gente precisa saber em relação ao volume ovariano? Os bebês até 6 anos de idade, do neonato até 6 anos, o volume ovariano, em geral, é menor do que 1 ml, 1 centímetro cúbico. Esse é o dado do trabalho francês. É o dado que ele usa em ml. Antes dos 8 anos, na pré-menarca, né, que mais ou menos 6 a 8 anos, quando a menina começa a entrar na puberdade, que é a partir dos 8 anos, então ele diz que dos 6 aos 11 anos, o volume ovariano está até 2,5 centímetros. E que depois que ela menstrua, então o ovário fica normal. Ele pode chegar até 15, dependendo se você tem um corpo lúteo, um cisto hemorrágico, um cisto de corpo lúteo, ele pode crescer. Então a gente já usa o limite de adulto para essa menina após a menarca, que é após a menstruação. E ele usa essa tabela que eu achei sensacional desse trabalho, que é a tabelinha que eu tenho salva no meu celular, que eu acho importante, porque ela fala tudo aqui. Então, ele diz assim, olha, ele divide as crianças em 2 a 8 anos, 8 a 10 anos, que é aquela fase pré-puberal, 10 a 12 anos, puberal, e aqui ó, ela bota puberdade, debut, entrou na puberdade aos 10 anos, e o fim da puberdade com 12 anos e meio. Né? E aqui a puberdade hormonal, 8 a 10 anos, quando o estradiol começa a agir, que a gente chama de pré-púbere. E ela fala como é que tem que ser a pubarca e o Turner dessa paciente, tem que estar tudo em P1 e S1 aqui. Na puberdade, a gente começa a ver na idade óssea os sesamoides, né? Já aparecem e você já muda o estágio da mama e dos pelos na vagina da menina. E aqui no final da puberdade, onde você já pode estar no final, P5 e S5. E olha o que eles valorizam. Isso é pra gente agora. Comprimento do útero e espessura do colo, tá? Então, comprimento do útero, na criança, no bebê, ó, recém-nascido, pode até 4,5 centímetros. Ele reduz, como eu falei, e na criança, até os 8 anos, até 3,5 centímetros de comprimento. Né? Durante a fase de puberdade, ó, ele chega nos 3,5 e depois que ela menstrua, ele vai de 5,5, ou quando no final da puberdade, de 5,5 a 6,5 centímetros de comprimento. Né? Espessura do colo é uma coisa que a gente não usa muito, mas a gente usa relação corpo-colo. Né? Ele faz uma relação dividindo, mas a gente pode usar igual os trabalhos americanos. 1 para 1, 1 para 2, 2 para 1 para 1, 2 para 1 ou 3 para 1. E quanto aos ovários, ele fala do comprimento do ovário, mas o que a gente deve valorizar? O volume. E é onde ele usa o marcador de 3. Então, crianças têm que ter menos do que 3 centímetros cúbicos de volume, e quando entra na fase puberal aos 8 anos, ele é menor ou igual a 3, mas ele começa a crescer e fica acima de 3 centímetros cúbicos. E aqui as dosagens hormonais para poder haver uma correlação. Então, eu achei
prático, sensacional, e é isso que o endocrinologista quer saber, tá? Qual que é a cereja do bolo, então, na hora de fazer o exame? É saber o comprimento do útero, a relação corpo-colo e olhar endométrio, tá? Porque o endométrio é um sinal de que o ovário está fabricando estradiol. Exceções, meninas obesas que fabricam estriol, essas podem ter um estímulo, porque o estriol não vem do ovário, ele vem do tecido adiposo, né? Mas uma menina com biotipo magrinho, longilínea, a gente tem que valorizar. E para ovário, o que é importante olhar? Volume ovariano. E ter esse número 3 na cabeça. Até 8 centímetros, até 3. Depois de 8 centímetros, de 8 anos de idade. Após 8 anos de idade, acima de 3 centímetros cúbicos. E olhar os folículos, que vão estar iguais em todas as fases. Do bebê até 8, 10, 12 anos, são ovários multifoliculares. A presença ou ausência de folículos não modifica o meu laudo. O que eu tenho que ver? Às vezes a menina tem um ovário grande, com um folículo de 25 milímetros, uma estrutura claramente folicular. Só que esse folículo pode ser o causador do estradiol alto dela. Folículos persistentes ou cistos foliculares. Então, a gente faz a triagem para ver se existe um cisto folicular que justifique a puberdade precoce dessa garota. Mas se eles estiverem multifoliculares, beleza, é assim que tem que estar. Então, quais são os critérios que me levam a pensar de que existe um estímulo hormonal naquela menina? Ou seja, que o estradiol já está produzindo estradiol. O aumento do volume do útero, o aumento da espessura uterina, o comprimento do útero e espessura uterina e a presença do eco endometrial. Os ovários não têm utilidade porque existem folículos visíveis em todas as idades, da criança ao adolescente, tá? Agora vamos passar para a mama. Hoje está rápido. Eu já tinha falado um pouquinho em outra aula de anatomia mamária. Vou repetir para a gente refrescar a anatomia da mama e a gente passa para o que a gente encontra na mama da menina. Então, a mama embriologicamente começa a ser desenvolvida na 6ª semana de vida, como a invaginaçãozinha do ectoderma, que vai aumentando, penetrando e formando a crista mamária, que vai da axila até a região inguinal. Mais ou menos com 24 semanas ela passa a involuir, fica presente até mais ou menos o quarta costela, que é onde fica a mama. E com 38, 40 semanas no bebê a termo ou no neonato, eu já tenho, então, uma certa diferenciação de mamilo, eu tenho pigmentação, uma pequena elevação do mamilo e a formação de ductos que ficam compactados e chama broto mamário. Então, eu tenho um broto... O que é o broto mamário? É esse grupinho aqui de ductos imaturos ainda, compactados, formando um nódulo. Então, é o tecido fibroglandular de forma rudimentar, onde existe mais a parte fibroiductal do que a parte glandular. Por que não existe muito a parte glandular? Porque para o desenvolvimento da mama, a gente precisa de estrógeno, progesterona e prolactina, fora outros hormônios, hormônios de crescimento, hormônios, tem vários hormônios, insulina, que estimulam o crescimento da mama. O estradiol, ele tem um efeito multiplicador sobre os ductos. Então, a menina que está exposta ao estradiol, ela aumenta aquela região nodular, porque ela só tem praticamente ducto e algum tecido estromal. A progesterona, ela tem um efeito diferenciador sobre os ácinos, que é essa parte distal do sistema da mama da menina. Então, quando a menina começa a ovular, com 12 anos, vamos botar que 12 anos ela começou, aí a mama já tem um tecido glandular presente, que é essa diferenciação. E a diferenciação da mama só acaba quando a mulher amamenta, porque eu preciso do efeito da prolactina, que tem um efeito sinérgico ao estrógeno e à progesterona, estimula a fabricação do leite. Aí é que a mama está totalmente formada e madura. Até lá, eu não tenho a mama totalmente madura, até a amamentação. Então, vamos olhar o amadurecimento da mama na menina, né? Clinicamente, os endócrinos usam um sistema de classificação que se chama classificação de Tanner, que são 5
5 graus de desenvolvimento mamário, né? Onde clinicamente ele fala ó, elevação apenas da papila, elevação do brotinho mamário, elevação da papila e da mama, e já um tecido que você não consegue diferenciar muito. Aqui eu já tenho uma mamia, eu tenho diferenciação com a elevação da papila e também do tecido mamário, eles crescem de forma diferente. E o 5 já tem uma mama realmente formada e o desenvolvimento puberal em paralelo, o que esperar. E ele fala do que a gente espera no ultrassom. Esse é um trabalho mais antigo, que eu não gosto, eu vou mostrar outro para vocês, que é o do Jornal Coreano de Radiologia. Esse é um trabalho feito em 2018, muito bem ilustrado, com imagens muito mais bonitas, semelhantes aos aparelhos que a gente usa outro. Então, no estágio 1 de Turner, onde eu tenho elevação praticamente da papila, mas os ductos estão aqui. Quando a gente coloca o ultrassom, a não ser que eu tenha uma sonda de 16, de 18 MHz, eu praticamente só vejo, se eu botar aqui a canetinha, eu praticamente não vejo a papila direito dela. Eu não vejo o tecido fibroglandular, tudo gordurinha. Então, essa é a menininha, 2 anos, 3 anos, é isso aqui que eu vejo. O Turner 2, eu tenho essa elevação maior e eu já começo a sentir o broto mamário, que é aquela região ó, mais endurecida. O que é isso aqui? Isso aqui é um grupo de ductos compactados, onde o que tem aqui do lado, essa parte branquinha, é o tecido estromal da mama de sustentação. E aqui é o ducto. Eu não tenho ácino ainda nessa mama. Essa mama é uma mama imatura, de ductos rudimentares nessa região. É a menininha até 7 anos. Aqui eu já tenho um desenvolvimento 3 de Turner, onde eu já tenho uma certa arborização ó, e crescimento dos ductos. Esse é um Turner 3. Menina está começando a crescer agora essa mama. Essa mama é muito mais palpável, ó, existe uma elevação da mama. Essa eu consigo ver mais fácil. Esse é o 4, onde eu já tenho uma menina provavelmente com estímulo hormonal e alguma coisa de progesterona. Ela fica meio na forma dendrítica, meio... Alguns artigos chamam de chama de vela, não acho chama de vela. Ela é meio assim, meio irregular. É uma imagem que no menino com ginecomastia, inclusive, dá medo, né? E é onde o tecido, então, fibroglandular está nessa região, o tecido fibroestromal está aqui, ó. Eu já tenho uma maminha. Então, essa é a menina em torno de 12 anos. E a menina, depois que ela ovula, ó, eu já tenho uma mamia mesmo, certinha aqui. Onde eu tenho tecido fibroglandular, igual a gente vê na mulher. Aqui a face é pré-mamária, a gente sabe que aqui escurinho são glândulas, não é gordura, tá? E esse branquinho é o tecido fibroestromal. Isso eu expliquei como é essa composição da mama na aula de anatomia mamária. Então, essa é uma mama já bem formada. Então, vamos lá. Ó. No estágio 1, que é aquela menininha de 1 ano, 2 anos, eu praticamente não vejo. Eu tenho pouco pelo, quase nenhum pelo. É aquela bem garotinha. Né? O estágio 2, eu já tenho um brotinho mamário, né? Eu já tenho essa mama mais elevada com o brotinho mamário. E lembrando... Tá? Que o que é telarca precoce? É o desenvolvimento da mama, de uma mama ou das 2 mamas, antes dos 8 anos de idade. E que não, geralmente vem sem desenvolvimento da areola e outros sinais puberais. Então, ela pode não ter a pubarca, entendeu? Ela pode ter só a maminha desenvolvida, às vezes um cheirinho na axila. Então, antes dos 8 anos é a telarca precoce. E pode não ter nada a ver com a puberdade precoce. Você pode ter a telarca e ter a parte hormonal e ginecológica toda normal. Relativamente, pode acontecer e é comum em meninas abaixo de 2 anos, onde você palpa aquele brotinho mamário mais durinho, em decorrência de aumentos transitórios do estradiol e de uma maior sensibilidade mamária, mesmo com níveis baixos de estradiol. Então, vou mostrar essa menininha aqui. Pequena, você vê que você só vê peitoral, né? A mama está aqui nessa região. E o que é que eu estou vendo? Estou vendo o mamilo. Mas embaixo do mamilo, que está aqui escuro, tem alguma coisa? Deixa eu voltar aqui para a gente ver de novo. Eu acho que tem algum tecidinho aqui nessa região.
Então, eu vou pegar minha sonda e vou aumentar a frequência. Se é 10, se eu tenho uma sonda de 7 a 10, eu vou usar 10. Se eu tenho uma sonda de 8 a 12, eu vou usar 12 MHz, que eu quero olhar melhor isso aqui. Eu estou achando que não é só o mamilo. Eu estou achando que eu tenho tecido aqui embaixo, ó. Então, eu tenho ductos compactados e rudimentares aqui nessa região. Então, essa menina, ela tem 5 aninhos, ela tem nódulo e dor na região retroareolar da mama. Então, ela tem tecido fibroglandular nessa região. É tecido fibroglandular ou é tecido... Ela tem o broto mamário, porque ela não tem muita glândula, ela tem mais ducto. Ela tem mais ducto naquela região. Outro casinho, ó, 3, agora o estágio 3 de Turner, onde eu tenho, ó, já ductos melhor definidos nessa região. Olha os ductos melhor definidos. Aqui eu tenho já uma certa pigmentação do contorno da mama, da areola. Eu tenho uma elevação dessa região. Ela é mais durinha e mais engurgitada para fora, né? No estágio 4 de Turner, eu já tenho as mamas formadinhas. É aquela mocinha de 14 anos, né? Onde eu tenho muito mais tecido, ó, fibroglandular, como a gente viu nessa região. Eu tenho mais pelos, então aquela menina que já está realmente estimulada. E aí vou mostrar um aqui, ó. Eu tenho, você vê que eu tenho a papila tá aqui, ó, e nessa região, ó, eu tenho já essa imagem meio triangular, que é o broto mamário que cresceu, e aqui, ó, já faz parte da mama. Eu tenho tecido glandular nessa região também. Essa menina, ela tem 8 anos e ela tem nódulo e dor nas mamas. 8 anos é a data, é o período limítrofe para a gente chamar de telarca. Só que essa mama está muito mais desenvolvida do que o que deveria estar para a idade dela. Ela tem realmente tecido fibroglandular nessa mama. Então, ela tem um desenvolvimento um pouquinho mais acentuado do que eu deveria ser para a idade dela. Mas você lembra que eu falei lá no início que 25% das meninas podem ter isso e com a idade óssea normal e crescimento normal? Então, ter a telarca precoce não quer dizer que a menina está entrando em puberdade precoce, né? É um dado que você vai dar, mas a avaliação se continua. Nós não somos definidores de conduta. Quem vai definir é a parte hormonal óssea e, às vezes, a avaliação da hipófise por ressonância. E no 5, que é o estágio de maturidade, eu já tenho realmente uma mama formada, onde eu tenho tecido fibroglandular visível, igual na mulher, né? Já uma mulher. E eu vou mostrar aqui. Ai, peraí, vou ter que tirar o pointer, a caneta. Essa é minha filha, que hoje tem 21 anos. Aqui ela devia ter 15, 16 anos. Eu tinha gravado para uma aula antiga e aí eu peguei a imagem. Ó, você vê que ela tem pouquinha gordura, a face pré-mamária está aqui. Olha a região triangular. Então, ela tem uma mama aqui nesse estágio 5. Né? Ela tem muito tecido glandular, muito ducto nessa região, mas já tem a mama muito parecida aos quadrantes laterais com uma mama de uma mulher. Ela tem o aspecto de mama de mulher e tem isso aqui tudo, eu já sei que isso é tecido fibroglandular. Então, ela tem 15 anos, é assintomática. E, ó, a imagem sempre triangular, que é o broto mamário em desenvolvimento, que se desenvolveu já. Ai, passei sem querer. Ih, meu Deus, o licor tá fazendo efeito. Ó ele aqui. Pouquinha gordura pré-mamária. Onde eu tenho aqui, ó, essa imagem. Isso aqui tudo é a maminha dela. Na região retroareolar, ela sempre vai ser mais escura por causa desses ductos compactados e a pouca presença de gordura. E nos quadrantes laterais, eu vou ter mais como uma mama de mulher mesmo. Onde eu tenho essas imagens aqui redondinhas, que são os lóbulos mamários. E aqui o branquinho, que é o tecido fibroestromal de sustentação e a gordura da mama, né? Pouca gordura, com uma menina magra de 15 anos, super compatível com a idade dela. E aqui já uma outra paciente aos 18 anos, onde você vê aqui a gordura pré-mamária, a face mamária, você vê que na região retroareolar sempre é mais cinza piramidal, né, e mais escuro, que é a região de onde veio o broto mamário. A gente deixa de ver isso na mulher adulta, madura, mas até os 18 anos eu consigo ver isso bem.
É o estágio 5 também, uma mama super normal, 20 anos assintomática. E agora vamos ver os casinhos. Essa tem 5 aninhos, essa criança. Veio lá porque tinha também um nódulo palpável, tinha dor na mama direita, e aí veio fazer os exames. A gente vai fazer sempre comparativo, né? Eu olhei uma mama dela, eu já tô vendo, ó, aquela imagem triangular com aquelas coisas saindo, um polvo, digamos, tem um polvo aqui. Agora eu vou ver a outra mama. A outra, ó, essa é a mama direita, é a mama que dói. Então, essa é a mama esquerda. A mama esquerda quase não tem tecido, não tem nada, tem um pouquinho. Mas ela tem 5 anos, não era para ter nada. Olha a direita. Não é para ter essa mama aqui, gente. Isso aqui, com 5 anos de idade. Ela tem tecido fibroglandular, ela tem glândula já também, porque isso branquinho já é diferenciação do ácido na mama. Desse lado tem pouca coisa, não sei se dá pra gente falar ainda, mas do lado direito, a dor na mama dela é porque ela está fazendo um desenvolvimento da mama direita, uma ginecomastia direita. Então, ela tem o broto mamário identificado bilateralmente, mas ele é maior e mais diferenciado à direita. Então, é telarca precoce à direita. Agora, outra com 8 anos, também com dor na mama direita. E tem um nódulozinho palpável, a mãe traz para eu ver. Desse lado, ó, você vê que o broto mamário está aqui redondinho. Isso não é papila, isso é broto mamário. Diferente dessa paciente, que é aquela forma dendrítica, essa é em forma de disco, né? É disco ou globular, que se chama. Mas tá aqui, ó. Ela tem o brotinho mamário na mama esquerda. Ok, tranquilo esse lado. Esse broto mamário é compatível com 8 anos de idade. Agora, olha a mama do outro lado, direita. Ela tem já um desenvolvimento. Olha o lado esquerdo e olha o lado direito. Totalmente diferente. O broto mamário é maior. Esse tecido branco já é tecido fibroglandular. Ela tem mamas em estágios diferentes de Turner. E ela tem realmente uma telarca precoce, né? Não sei se eu chamaria de precoce aos 8 anos, mas ela tem o desenvolvimento da mama antes do tempo na mama esquerda, diferente do outro lado, né? Bem diferente um lado do outro. Tá? Isso não é nódulo. Isso é importante que a gente diga que não é nódulo, tá? Se fosse nódulo, talvez a gente considerasse até suspeito, porque ele é não circunscrito. E fazer uma biópsia numa menina de 5 anos, como aquela de 8 anos, é trágico. Você altera o crescimento da mama. A mama não cresce direito, pode ficar atrófica, porque você modifica os receptores e o crescimento da mama. E aquilo pode trazer um trauma para o resto da vida. Então, crianças raramente têm menos de 0,1% de lesões malignas na mama. É muito raro lesão maligna em criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar indicando biópsia em criança desnecessariamente pelo broto mamário. Tá? Então, é o broto mamário identificado bilateralmente, mas ele é maior com maior volume do lado direito, né? E já existe uma diferenciação glandular à direita. Então, é uma mama que está mais estimulada do ponto de vista hormonal. E essa, ó, outra criança de 12 anos que veio com dor na mama. Então, a mama já não tá, já é diferente daquela outra, ó, é uma mama mesmo. Você vê tecido fibroglandular, aquele triângulo na região retroareolar já não existe mais. Então, é uma mama com estímulo, aqui é a papila, ó, com estímulo hormonal. E o que é isso aqui? São cistos? São cistos com septos finos? Não. São ductos dilatados. Se você faz muita compressão, isso aqui quase que vira um cisto com septos ou uma lesão complexa sólido-cística. Se você bota mais gel e tira a pressão da mão, você vê que isso aqui, ó, se comunica, são minhoquinhas. Então, os ductos da região retroareolar, o seio lactífero dela, que é mais dilatado, está mais dilatado ainda. Em geral, é um estímulo hormonal transitório e isso regride espontaneamente. A gente vai citar no laudo que existe a presença de tecido fibroglandular bem diferenciado e que na região retroareolar
existem ductos dilatados, tá? Não, eu acho que não é pertinente, inclusive, em falar em ectasia ductal para não chamar de doença e gerar uma punção desnecessária nessa menina. Então, ela tem tecido fibroglandular presente bilateralmente, com ductos dilatados e confluentes na região retroareolar, tá? Ela vai ter um BIRADS 2, mas é uma mama benigna e normal. E aí eu vou voltar para aquele casinho que eu mostrei das irmãs, a de 7 anos, que tinha o útero, tá vendo? Relação corpo-colo 1:1, vamos botar 3,5 cm, quase eu não vi endométrio, e os ováriozinhos normais. Então, ela tem o útero adequado à faixa etária dela e os ovários adequados à faixa etária dela. Só que ela veio por uma queixa mamária. E aí, vamos ver aqui o exame dela da mama. Ela tem 7 anos. Ela não deveria ter desenvolvimento mamário. Então, ela tem tecido fibroglandular, com aquela forma ó, arboriforme, meio polvo, vamos chamar aqui, onde eu já vejo ductos. Ao redor dos ductos aqui, ó, na parte lateral, você vê esse branquinho, que é a diferenciação já dos ácinos. Eles estão querendo se diferenciar. E tem ductozinhos dilatados. Ó. Quando eu tiro o peso da mão, ela tem dilatação de ducto. Então, ela tem telarca precoce, porque ela tem 7 anos, nessa mama que está doendo e desenvolvendo. Ela, para ela ter pouquinho tecido fibroglandular nessa região, e ela tem. Então, ela está onde, se eu botar aquela tabelinha do estudo coreano, eu estou entre aqui e aqui. Eu acho que está mais aqui. 1, 2, 3, no estágio 4 de Turner. 3 para 4, eu diria que talvez 4 de Turner. Não é o esperado para essa menininha de 7 anos de idade. E não, na realidade, o ultrassom pélvico era para fazer a triagem. Existia algum cisto ovariano que justifique algum estímulo nessa menina, alguma coisa? Ela vai menstruar agora? Não, ela não vai menstruar agora, não tem nada do ponto de vista ginecológico. Provavelmente é uma telarca que você não sabe a causa, né? Uma telarca daquelas que acontecem. Fugiu o nome agora. E agora, a irmã de 13 anos. Ela tem já um útero de conformação adequado à faixa etária dela, 2:1, um comprimento, vamos botar aqui, de 6 centímetros, ok. O ovário com folículos, ok. Agora, vamos olhar a mama dela. Ó, mama, você vê aquela parte cinza da irmã, só que muito maior. Essa parte toda branquinha do tecido fibroglandular. Ainda tem esse triângulo nessa região, então ela tem uma mama compatível já com a idade dela. Entendeu? Entre o 3 e o 4, você tem muita sobreposição desses estágios de Turner. Então, ela tem um desenvolvimento adequado da mama para a faixa etária dela. Essa tá indo toda direitinha, toda certinha. Tá? Então, mama, a gente lauda como mama de mulher. Tecido fibroglandular de aspecto habitual, não observamos nódulos nem cistos, axilas normais, BIRADS 1. 12 meses agora. Esse é um casinho da doutora Renata Dantas, que trabalha comigo, que faz muito obstetrícia. E aí, o que acontece? As mães, quando o bebê nasce, ligam para ela e dizem, hey, aconteceu isso com meu bebê. Você olha, você olha. E ela acaba olhando muitas crianças. E a gente teve uns 20 dias aí, que era uma criança atrás da outra, com casos interessantes. E esse era um bebezinho, então, de 12 meses, né? Já ia fazer um ano. Não. Era uma criança de 12 anos, ai, desculpe, botei 12 meses, de 12 anos, que veio com a queixa de amenorreia, que não tinha menstruado ainda, mas que estava tendo cólica. Então, que informações eu posso tirar? É um útero já de conformação 2:1, então existe estímulo de estradiol nessa menina. Eu não vejo bem o endométrio, mas ele está aqui, né? Os ovários têm pelo menos um folículo, tá normal. Então, enfim, o útero e os ovários estão ok. A medida do ovário deu 2, né? A gente pensa até 3, mas talvez não esteja tão bem medida. É aquela coisa, menina com 12 anos, tá na agonia, eu não aguento, quero me levantar, vou fazer xixi na cama. A gente mede lá rapidinho, mas enfim. O útero e os ovários dela estão preparados para a menstruação. Ela não menstrua ainda, mas pode acontecer a qualquer momento, entendeu? Estão adequados à fase puberal. Então, o útero está adequado à fase puberal, o endométrio foi visto e mede tanto, se der para definir a fase do ciclo, eu vou dizer que tem folículos esparsos, e é importante falar da relação corpo-colo, que é de 3:1.
E vamos avaliar a mama dela. Então, a gente foi avaliar a mama dela também. Então, você tem uma mama já com o tecido fibroglandular, você tem essa parte branquinha já da diferenciação, os ductos estão aqui nessa região. Tudo bem, é uma mama que é compatível com essa idade de 12 anos, né? Não está tão desenvolvida, mas está ok para 12 anos. Só que a gente avalia clinicamente. E na avaliação clínica dessa menina, chamava atenção essa mama, que não era uma mama tão desenvolvida, mas observem aqui o complexo areolo papilar. Ele é mais elevado, tá vendo? Ele é grande e muito mais elevado, inclusive, do que a mama. A gente ficou até meio envergonhada de fazer a avaliação completa, até porque 12 anos ela não tinha noção de nada. A acompanhante é que chamava atenção. E essa mama dela que é estranha? E essa mama dela que é estranha? E aí eu digo, comprimindo o exame, fazendo o exame com a compressão adequada, a mama tá aqui, ó, completamente normal. Só que a gente ficou intrigada com essa elevação do complexo areolo papilar. Então, o que que a gente fez? Muito gel, ou o Quiteco, ou um gel pad. Fizemos o nosso gel pad de gel e fomos olhar essa mama. Então, você vê nitidamente que há uma elevação, ó, dessa região, né? O mamilo tá aqui para fora. Que dentro dessa área mais elevada eu tenho a gordura, a fáscia mamária está aqui, ó, nessa região, e o tecido fibroglandular está aí dentro dessa região também. Aqui eu já comprimi. Na hora que eu comprimo, fica dessa forma. Espera aí que eu vou voltar de novo na imagem. Eu tenho que sair da caneta para fazer, isso é chato. Ó, aqui a pele, então tecido fibroglandular está aqui no meio, a gordura da mama, nitidamente você vê essa elevação, ó. Você vê aqui que vem a maminha e eleva aqui desse lado. Você vê do outro lado a mesma coisa, ó. Era uma conformação que até então, com 26 anos de formada, pô, nunca vi isso não. Aí falo com o meu amigo, que é aquele mastro que eu fiz a live da semana passada. Manda a foto para ele, Paulo, mama tá normal, só que clinicamente é uma mama estranha. Então ela tá adequada à faixa etária, ela tá entre o estágio 3 ou 4 de Turner, ok. Só que essa conformação chama mama tuberosa, tá? E aí a gente foi estudar o que é a mama tuberosa, né? Que é essa elevação aqui. A mama tuberosa é constituída de um anel fibroso constrictor ao redor da areola, que é exatamente o que ela tem, que restringe o crescimento da glândula mamária, né? Então, ela cresce para frente, desse jeito. Ela cresce pelo complexo areolo papilar, entendeu? Ela não se forma normalmente. Existem teorias que é fibrose da face superficial, hipertrofia dos ligamentos de Puffer. Normalmente, essas meninas evoluem com mamas mais estranhas, com algumas deformidades, e no futuro tem que fazer cirurgia para melhorar o aspecto estético da mama, mas é uma mama ecograficamente normal, clinicamente tuberosa. Aprendido. Agora vamos para outro bebezinho também, caso da Renata, esse 4 meses, que tinha uma descarga papilar sanguinolenta. Então a mãe, que era médica, mandou para ela, falou, Rê, olha para cá, a roupinha, tá saindo sangue da roupinha do meu bebê. E aí, como eu faço muita mãe, ela diz, Dani, o que é isso? Eu falo, olha, pode ter dilatação ductal, vamos olhar. Não é uma coisa tão frequente, mas pode ocorrer em meninos e meninas. E aí ela veio lá para a gente fazer, e aí você vê essa imagem, ó, que pode ser dita como complexa, sólido-cística, só que aí qual que é o segredinho? Tira o peso da mão. Aqui é com peso na mão. Na hora que eu tiro o peso da mão, essa imagem, ó, vira um ducto. E essas aqui, um enovelado de ductos. Então, na realidade, o que a mãe sentia e o que está sangrando é por uma dilatação ductal. Isso é autolimitado, pode ocorrer até no bebê, depois de 2 anos e 3 anos, e normalmente você não faz nada, porque isso vai se resolver. E fazer uma biópsia, inclusive numa criança dessa, é uma calamidade, tá? Então, aqui tá os ductozinhos dilatados, a gente fez o Doppler, pouquíssimo fluxo, a gente fez elástico, você via que isso aqui tudo realmente era líquido. Então, os ductos podem se dilatar em decorrência dos hormônios maternos e ter descarga papilar. Em geral, isso se resolve até os 12 meses, né? E clinicamente você sente um nódulozinho palpável subareolar. A descarga papilar sanguinolenta do recém-nascido é rara,
normalmente benigno e relacionado à ectasia ductal e é autolimitada, se resolvendo entre 2 semanas do nascimento e 9 semanas do nascimento, né? Essas são as tabelas que a gente, ultrassonografista e radiologista, tem. Só que aí eu quero chamar a atenção de vocês. Olha de quando elas são, de 1984. Para mim, elas são jurássicas. No entanto, a gente tem que ter. Eu acho que a gente deve usar o trabalho francês, porque ele é prático e ele é o que o endócrino espera da gente. Esse trabalhinho de medidinhas e não sei o que mais lá, isso é coisa de radiologista e ultrassonografista, mas é pertinente e é onde todos os serviços usam. Sírio, Einstein, Unicamp, Federal da Bahia, Interior Federal de Recife, todos vão usar essas tabelas que, na minha opinião, estão ultrapassadas, mas é importante tê-las guardadinhas no celular. E aqui eu trouxe alguns artigos que eu usei, que eu estudei para fazer, para revisar, são artigos bem interessantes, e os que eu gostei mais foi esse francês, que é de 2017, e esse coreano, de 2020. Esses todos valem a pena dar uma olhada para fazer uma revisada. Não aceitem tudo que eu falo como a verdade, viu, gente? Vamos lá procurar, entendeu? A verdade do que eu estou falando, e aceitem como a verdade de vocês, né? Vou encerrar a aula, o Instagram para a gente tirar dúvidas de como é que a gente vai falar e dizer, e aí eu fico à disposição de vocês. Pronto, Rafa. Volto com o meu licor. Prontinho, Dani. O doutor Luiz Fernando Adam está entre nós. Doutor Adam, bota aí ele. Adam, Fala. Doutor Adam. Doutor Adam, o senhor pode abrir o Uma honra. microfone. Foi da minha filha. Abra o seu vídeo. Cara, eu tô com muita moral. E eu vou liberar. Olha ele ali, já vi, doutor Adam. Abre o microfone dele, Rafa, ele sumiu. Ah, tá aqui. Tá aqui. Já localizei. Vou liberar agora o microfone. Prontinho. Como quanto, Rafa, nessa reunião? Nós somos agora 387, chegamos a 400 e qualquer coisa, 430, por aí. Doutor Luiz Fernando, seu microfone está aberto. Não sair agora. A opinião do endocrinologista é muito importante. E eu queria muito que ele tivesse, porque quando minha filha Júlia teve a puberdade precoce, que eu levava para ele, tudo que eu tinha como radiologista, de dogmas, de volume ovariano, uterino, ele chegava lá e ele não olhava nada disso. Ele olhava o comprimento do útero, ele olhava o endométrio, e ele dizia, não, e olhava a idade óssea. Doutor Adam, o que você quer nesse exame pélvico da gente, nessa mama? Depois da aula que você deu, depois da aula que você deu, não precisa dizer mais nada, você já sabe tudo de puberdade precoce. Não, eu quero saber, você quer volume, você quer comprimento, o que você valoriza? Você lembra quando eu conversei com você, né, que para a gente, endocrinologista, fazer o diagnóstico pela ultrassonografia pélvica, exclusivamente por isso, é muito difícil, porque a gente não tem um dado que a gente possa dizer assim que é o exame ouro para confirmar aquela puberdade precoce. Isso não existe, né? Então, tem vários artigos, a gente da endocrinologia pediátrica, a gente lê muito sobre isso. Então, a gente sabe, por exemplo, a relação corpo-colo de 2:1, a menina está bem encaminhada. Mas volume ovariano não tem relação direta com a idade que a menarca vai acontecer, nem o volume uterino. Alguns anos atrás, a gente valorizava o Doppler das artérias uterinas como indicativo. Agora, eu vivi, você sabe, Daniela, na França durante alguns anos. Até vi aí a referência desse artigo, não é de ninguém que eu conheço. E era legal porque no nosso serviço lá de endocrinologia pediátrica, a gente tinha uma ginecologista no grupo. E na experiência dela, ela dizia, olha, várias coisas podem ser usadas, Luiz, mas o que eu acho que indica que esse útero está sendo estimulado é quando ele tem, na sua medida longitudinal, mais do que 3,5 centímetros. Era isso aí que a gente usava. E eu me lembro que você, quando eu levava os exames de Júlia, tudo medido, tudo lindo, você só queria saber o comprimento do útero. Porque uma menininha
antes da puberdade, o úterozinho, a medida longitudinal dela costuma ter 2,5 centímetros, entendeu? Então, quando tem 3,5 ou mais, a gente valoriza isso, nós clínicos. Uhum. Agora, é claro que é um conjunto de coisas. Não existe nada que seja assim patognomônico, padrão ouro, para dizer esse é o elemento que vai determinar a puberdade precoce. Mas o ultrassom ajuda. O de mama, rara, exceto quando a menina é gordinha, que a gente fica aborrecendo vocês para dizerem assim, isso aqui é lipomastia ou tem mama por baixo? Tá. Fora isso, não é a coisa mais frequente a gente pedir ultrassom de mama. Eu vi que várias pessoas te perguntaram aí, Isso. E tem escrevendo aqui sempre no essa chat. ansiedade se eu vou falar o estágio. Eu não falo estágio. Eu acho que isso é o diagnóstico clínico. Exatamente. A classificação de Tanner, ela é uma classificação clínica. Não acho que deva ser o papel do radiologista. O radiologista é descrever essas coisas bonitas todas aí que você falou. Adorei esse artigo coreano que você colocou aí, parece umas montanhazinhas, muito didático. Mas é isso. Eu vi outras perguntas acho que o que você quer saber tem glândula ou não tem glândula? É tecido fibroglandular ou não é tecido fibroglandular? É isso e essa que dúvida a essa gente tem resposta. Essa é a resposta. Essa é a pergunta que a gente faz e a resposta que a gente quer saber. E, normalmente, isso ocorre em meninas mesmo que têm sobrepeso, né? Criança que tem sobrepeso, é difícil, às vezes, a gente fazer o diagnóstico da puberdade precoce. Porque ela sempre tem uma maminha, seja lipomastia ou não, ou seja mesmo a telarca, ela sempre tem uma protuberância ali. E as meninas com sobrepeso também costumam ter pilosidade pubiana precoce, sem que isso signifique puberdade precoce. Vocês sabem que é um conhecimento de alguns anos para cá, que o tecido adiposo é um órgão endócrino. Então, ele fabrica hormônios. Então, a criança que tem tecido adiposo em excesso, esse tecido fabrica androgênios fracos, incapazes de desencadear uma puberdade verdadeira, mas muito capazes de perturbar a vida da gente, de deixar a gente na dúvida, porque ele dá aquele pelinho pubiano, ele dá o odor na axila, e se a menina tiver a mama, faz todo um quadro falso de puberdade precoce, né? Então, daí que é importante. Tem tudo isso. Tem a suspeita da mama, tem o pelinho pubiano, tem o odor na axila, mas a professora Daniela vai lá, mede o úterozinho e diz assim, olha, Dan, úterozinho pequeno, tem 3 centímetros aqui. Eu vou dizer, não é não. Isso tudo aí é decorrente do sobrepeso, entendeu? Sobrepeso, muito bacana, é muito bom ouvir isso, porque às vezes eu vejo que as pessoas que eu dou aula de imagem querem fazer, e muitos professores paulistas e mega, sei lá, doutorados, pós-doutorados, escrevem laudos de 2 páginas, e na realidade, como eu tenho minha mãe como médica, e ela quer saber 3 coisas, cada vez eu vou escrevendo menos, eu vou escrevendo menos, eu vou escrevendo menos, o que às vezes as pessoas acham que deprecia, eu digo, não, isso é objetividade, entendeu? A gente tem que entender o que a pessoa quer do outro lado, e não ficar dando dados soltos e sem valor nenhum, tabelas, decorando tabelas, tendo milhões de tabelas no celular, isso só enche a memória do meu celular, sem muita utilidade clínica. Adão, muito obrigada pela visita. Eu posso falar uma se o doutor coisinha? Adão vier, eu digo, eu estou ridícula, mas tudo bem. Não, eu estava pensando que tinha um vaso atrás de você com a planta, mas depois, quando você mexia a cabeça... Eu estou carregando o vaso na minha cabeça. Eu posso colocar uma coisinha só que eu vi as pessoas perguntando. Por favor, eu quero que você contribua. Tá. Então, para a gente, endocrinologista, é o seguinte, telarca precoce é o aparecimento de mama antes dos 8 anos. Acabou. Essa telarca precoce pode ser o primeiro indício de uma puberdade precoce? Pode. Pode ser. Mas ela pode ser uma telarca precoce isolada, idiopática? Também pode. Então, a gente tem que ter essas 2 possibilidades no universo. E, ao longo das décadas, as meninas vêm tendo puberdade cada vez mais cedo. Por uma questão de nutricional, acho que está muito relacionada à nutrição, com uma questão também de estímulo precoce de hipotálamo, etc. Cada vez mais a puberdade vem se antecipando. Tem algumas sociedades
sobretudo a Sociedade Norte-Americana de Endocrinologia Pediátrica, que já quis colocar essa barra de limite para meninas afrodescendentes aos 6 anos, ou seja, 6 anos já seria normal. E para meninas de origem caucasiana, nos 7 anos. O mundo todo não aceitou isso, eles terminaram retrocedendo um pouquinho. Mas o que é fato hoje é que a telarca que mais preocupa a gente é aquela que aparece entre 2 e 5 ou 6, entre 2 e 6 anos de idade. Uhum. Porque são as que têm a maior chance de ser mesmo uma puberdade precoce verdadeira. Entendi. 6, 6,5, 7, pode ser, mas o mais provável é que seja uma telarca precoce isolada, idiopática, sem nenhuma outra indício. Isso tem um respaldo também de vocês, radiologistas, porque, por exemplo, a ressonância de hipófise que a gente fazia antigamente em toda a puberdade precoce, hoje já está quase fechado. Se a puberdade, o sinal da puberdade aparecer depois dos 6 anos, na menina não precisa fazer a ressonância, tá? E antes dos 2 anos, é muito raro acontecer puberdade, que a telarca precoce seja o primeiro sinal de puberdade. Quando é um quadro muito exuberante, que já vem até com sangramento genital, etc., e decorre daqueles amartomas hipotalâmicos. Nós já tivemos alguns casos assim. Mas, normalmente, a telarca antes dos 2 anos, a gente diz até que é fisiológica. É que, às vezes, a gente esquece que, para nascer uma mulher ou para nascer um homem, os hormônios precisam estar lá em cima. Quando vocês nascem, está com o estradiol bem alto. Nós, homens, como quando nascemos, também a gente tem uma testosterona muito alta. Esse eixo adormece. No homem, ele costuma adormecer com 6 meses. Então, se você pegar um menininho de 1 ano e dosar a testosterona, ela deve ser bem baixa, 0. Você não consegue mais identificar. As meninas, vocês são mais complexas, vocês são mais bem elaboradas. Deus fez vocês melhores do que a gente. Vocês dão um pouquinho mais de trabalho. Na próxima encarnação eu ver um cachorro, tá? Eu não quero. De madame. Então, as meninas, esse eixo adormece mais tarde, 1 ano, e a gente aceita até 2. O que acontece quando esse eixo, até 1 ano, 1 ano e meio, não adormeceu? Ela pode ter escapes hormonais. Aí aparece aquele peitinho. Eu vi a história aí que você falou da menininha de 4 meses e pensei assim, isso não é nada. E aí depois você confirmou, realmente não é nada. Então, assim, a minha mensagem seria essa. Quando virem uma criança com menos de 2 anos, com telarca precoce, olhe com todo cuidado, que o nosso trabalho é esse mesmo, né? Os pais confiam seus filhos a gente tem que fazer com maior esmero, com competência, com habilidade, mas a chance disso ser uma puberdade precoce é pequena. Entre 2 e 6 anos, fiquem bem alertas. Fiquem bem alertas. E acima de 6... Eu decorei essa idade. 2 a 6, Dani. 2 a 6. Acima de 6, hoje eu vejo muitas meninas que aparece o broto mamário, eu acompanho, vocês fazem ultrassom e não evolui para a puberdade precoce, né? Numa série italiana, já não me lembro mais, acho que Antoniazzi, a pessoa que publicou isso, ele diz que somente 30% das telarcas precoces evoluem para puberdade precoce, entendeu? Uhum. É isso, o meu recadinho era esse aí. Foi muito bom. Aprendi muito. Foi muito bom. Eu que aprendi com você aí, foi ótimo. Quando tiver outras coisas assim da minha área, é um prazer. Quando tiver de coisa de criança, eu vou lhe chamar, de Tá endocrinologia. bom. Tá bom. Tá jóia. Beijo, obrigada. Um beijo, obrigado a todos aí. Boa noite. Eu agradeço. Obrigado, doutor Adão. Todos aí. Vamos aparecer para tirar foto, Rafa? Dani, calma que tem pergunta ainda. Tem pergunta? Então vamos lá. Tem pergunta. Tem muito pouca gente. Primeiro, tem muito pouca gente com a câmera aberta, então lembrando que o critério para estar com a câmera aberta é estar vestido. Tá, sem nude. Temos, exatamente, não precisa estar bonito. Fabrícia e Glaciliane são as únicas 2, além da gente, que se prepararam para o forró. Exatamente, eu imagino que os outros estejam com a roupa por baixo, igual o Super-Homem.
Tenho algumas perguntas aqui, Dani. Vou começar a te passar só uma informação. Hoje, com a presença do Dr. Adam, você não é a pessoa mais elogiada na live. Não, o Dr. Adam Tem várias declarações de sensacional. amor aqui. Eu tô, meu Deus do céu, eu vou ter que mandar um licor para ele. Excelente. Vamos lá, então. Primeira pergunta de Carolina Reis, ela não diz de onde. Pergunta se você usa a tabela de Orsini. Não uso tabela de Orsini, tá? Eu mando, outro dia tem uma ginecologista que faz pediatria aqui, que chama a doutora Márcia Cunha. Até convidei a Márcia também para vir nessa aula. Você está vendo a doutora Márcia aqui? Está vendo aqui, Rafa? Será que a Márcia entrou? Ela tinha uma outra aula, achava que não podia entrar. Deixa eu olhar aqui, estou procurando. A Márcia é professora aqui da Escola Baiana de Medicina. Quem é daqui de Salvador super conhece a Márcia, excelente ginecologista, também foi das minhas filhas quando era pequena, a Márcia, e aí eu também convidei ela, e aí outro dia ela me disse assim, Dani, estou vendo as crianças aqui, manda as tabelas que você tem mais atualizadas. Aí que veio a vontade de fazer a aula, e quando eu fui olhar a tabela atualizada de Orsini de 84, gente, pelo amor de Deus, eu vou fazer uma revisão da literatura, porque isso é ridículo, entendeu? Não, passei as tabelas de Orsini para ela, mas realmente eu procuro não usar, né? Eu tenho que dar algum dado, mas eu já achava que o importante, partindo da experiência pessoal com a minha filha e com o Dr. Adam, era o comprimento do útero, e agora vocês viram que é isso aí. Você calcula o volume, mas, tabela, não estou nem aí para tabela. Eu quero saber como é que está o útero, eu quero saber o comprimento do útero, é isso que eu quero ver. E é essa informação que eu vou dar. Tá? Se tiver que usar, é a de Orsini, não tem outra. Não conheço. Se alguém tiver, manda para mim também. Perfeito. Dani, mais uma adesão aqui na turma do Chapéu de Palha, Ana Maria Carvalho. Muito bem, Ana. Muito bem, Ana. Seguindo, então, a pergunta de Larissa Sampaio. No laudo, descreve o endométrio como indetectável ou não fala nada dele entre 1 e 7 anos? É Larissa de Recife. Eu boto mal definido. Larissa, eu ponho não mensurável, ou tênue, de difícil avaliação, que é para dar a sensação de que não existe estímulo hormonal no endométrio, né? Mas eu falo que ele não está legal. Perfeito. Ele está legal, aliás, que ele está bem fininho, que ele é linear, né? Não mensurável. Cirilo Pereira pergunta, Dani, concorda em não dar diagnóstico de ovários policísticos com menos de 8 anos da menarca? Concordo. Pronto, é isso. E para dizer ovário micropolicístico, gente, tem que ter vários critérios. Às vezes a gente só usa o critério do multifolicular, né, e fica dando ovário micropolicístico por aí. Não, tem que estar aumentado, tem que ter o número de folículos, tem que estar na periferia gonadal, tem que preencher a maioria dos critérios para a gente falar. Esses são os multifoliculares, isso é normal. Então, com vários folículos dispersos, podendo conferir o aspecto multifolicular, adequada à faixa etária. Eu acho que a palavrinha legal é adequada à faixa etária, adequada à faixa etária. Perfeito. Dani, Marília Mercedes, também aderindo à moda de São João. Eu contabilizei aqui na nossa live, tem mais chapéu de palha do que máscara e face shield. Então, um sinal de esperança. Vamos lá, então. Leonardo, não tem sobrenome nem de onde ele é, mas Leonardo pede para você passar as referências dos artigos que você utilizou. Você pode fazer isso pelo Instagram? Como é que você está fazendo? Instagram. Eu vou botar no stories do Instagram agora. Na hora que acabar, eu já tiro a foto e passo aquela página dos 4 artigos para vocês. 4 não, são 5. Excelente. Vou procurar o que o Dr. Adam falou, do Antoniazzi. Eu vou procurar esse artigo para ler, italiano. Certo. Viviana Marques Souza Rocha. Menina na fase puberal, 15 anos, com ciclos irregulares. Eu vejo no exame ovários multifoliculares e volume aumentado, 13 a 14 centímetros cúbicos. Devo chamar de policístico? A Viviana de Campinas, São Paulo. Campinas. Obrigado, Viviana. Eu não uso policístico, tá? Se ela tem 15 anos, ela já está assim na idade limítrofe que ela deveria menstruar. São microcistos, né? Está aumentado, pode estar no critério de ovário micropolicístico aí. Está na periferia, tem em torno de 5 milímetros, tem hipertrofia do estroma. Aí eu vou procurar os critérios para micropolicístico. Se são folículos normais,
5 de um lado, 6 do outro, eu vou falar folículos dispersos no ovário. Não vou fechar micropolicístico, não. Você tem alguma coisa para micropolicístico para acrescentar, Rafa? Não, na verdade, só lembrar essa questão mesmo que a gente falou antes do tempo da menarca, né? Até 8 anos da menarca é um diagnóstico que a gente tende a errar bastante quando descreve por conta da repercussão clínica daquilo, né? Agora, exatamente. Com 15, inclusive, não é incomum que ela, e pode até não ter, uma coisa que é com mães ginecologistas, às vezes tem todo o cortejo clínico, tem um pelinho, não cicla direito, entendeu? Só que o óleo ovário está normal, o diagnóstico laboratorial, ou às vezes o laboratório está normal. A gente tem que pensar, essa coisa do hormônio é muito complexa, gente. Às vezes o problema é do receptor hormonal. Você tem sensibilidade aumentada, o número de receptores aumentados. Então, às vezes, a paciente tem receptores aumentados para testosterona na pele, nos pelos, então ela faz a pele oleosa, ela faz acne, e às vezes a testosterona está normal. Ela tem o problema de receptor cutâneo. Então, também não vamos ficar chamando tudo de ovário micropolicístico, que esse é o papel do endócrino, o da gente dizer o que tem. Ele é que vai fazer a avaliação global para dizer o que é. Tem muita gente tratando ovário micropolicístico que, na realidade, tem uma alteração do receptor cutâneo de pele, só porque tem acne. Não, não é. Perfeito. Joana Rosa Nogueira pergunta, pede para você falar um pouquinho mais da descrição do endométrio. A descrição do endométrio, como é que você coloca no laudo, como é que você costuma descrever? Eu já disse que é a objetividade total, né? Então, assim, até 8 anos, que não é para ter estímulo hormonal, é aquele endométrio fino. Então, eu vou botar ou endométrio linear, ou endométrio não mensurável, ou endométrio fino, medindo 1 milímetro. Tá? Eu vou falar bem objetivamente. Se ela já tem folículos grandes no ovário, que eu acho que são folículos dominantes, entendeu? Ou ela já ovulou, aí a gente passa a usar, e aquele útero está 2:1, o fundo está aumentado, aí que eu já acho que tem estímulo hormonal, aí é importante você dizer que fase do ciclo que ela está. Ela tem o endométrio proliferativo de primeira fase, ela tem o endométrio secretor de segunda fase, endométrio periovulatório, mas isso depois dos 8, 9 anos, quando começa o estímulo hormonal. Até 8 é espessura endometrial. É isso que ele quer saber. Vê, não vê, e a espessura do endométrio. Teve uma aula aqui na SBUS de uma professora super renomada em radiologia pediátrica, e aí que ela falou, inclusive, essa coisa do endométrio, não vê endométrio, não vê endométrio, gente, não vê endométrio, o aparelho é muito ruim, ou a menina tem obesidade mórbida. A gente vê endométrio em todo mundo, entendeu? Mesmo no pélvico, porque hoje o aparelho é muito bom. Então a gente põe, só que aquele endométrio que eu estou vendo, existe estímulo nele para crescer? Não, é endométrio linear. Endométrio, não posso nem dizer atrófico, porque ele não foi estimulado. Então, endométrio linear, o que a gente está vendo, na realidade, é a cavidade virtual, né? Não é o endométrio em si. Então, bota lá, ecoendometrial linear, entendeu? Não mensurável, medindo 1 milímetro ou menos. E não fala muito se é homogêneo ou heterogêneo, porque não dá para a gente avaliar pelo pélvico. Perfeito. Vida que segue, Rafa, vamos lá. Vida que segue, então. Agora tem uma chuva de perguntas sobre Doppler de artérias uterinas como critério para avaliação de estímulo hormonal. Vixe, Maria, a doutora falou que não usa mais. Eu não sei. Eu não uso. O negócio é o seguinte, a ideia do Doppler é a mesma da menopausa. Se a criança não está estimulada, ela vai ter a artéria uterina igual a artéria uterina da menopausada, resistência alta. Então, eu não sei um nível de IRP, tá? Mas você tem que ter um padrão de alta resistência. Se você tem um padrão de baixa resistência na artéria uterina, quer dizer que existe uma circulação maior e que aquele útero está estimulado. Então, o índice de resistência cai. Mesma coisa da grávida e das fases da gestação. Então, eu não faço Doppler de artéria uterina para a puberdade precoce e a gente acabou de ouvir do endócrino que eles achavam que tinha valor e que hoje não tem o menor valor. Eu quero até que ele peça com Doppler para aumentar um pouquinho o valor do exame, mas eu vou fazer uma fotinha, eu vou fazer um espectro, mas não tem muito valor e eu realmente não uso. Até porque muitas coisas fazem a vasodilatação do território uterino. Isso serve para paciente menopausada. Paciente que usa vasodilatador, artéria uterina era para ser da menopausa autona, às vezes com a diástole 0, e você chega lá e ela tem diástole
e a curva é curva parecendo ovariana. A paciente é uma paciente que usa um monte de medicação para o coração, dentre elas o vasodilatador. Então, a gente tem que ter cuidado em falar dessa vascularização com resistências baixas, porque podem ter medicações e algumas coisas que possam justificar. Tá? Perfeito. Não valoriza. Só contribuindo um pouquinho, tem uma doutora do Paraná, Dani, que sempre dá uma aula sobre avaliação da pelve, né, na puberdade precoce. Essa que eu estou falando. Pronto, eu esqueço o nome dela. Uma aula excelente. Mas o critério que ela falava era o seguinte, era a presença de diástole, não tinha um valor, né? Era a presença da diástole, porque normalmente se a gente tiver o Doppler bem controladinho, o útero impúber ele não tem fluxo diastólico. Ele tem uma resistência tão alta que ele só tem o pico sistólico e zero na diástole. A ideia é essa, né? É você só ter sístole, igual a menopausada. Porque você tem a resistência muito alta. Eu não sabia que era presença ou ausência de diástole. O critério seria esse. Olha só, aí é o que eu falei com vocês no início da aula. Uma coisa são os trabalhinhos do radiologista, outra coisa é que seu cliente é o endócrino. O que ele precisa? Né? Ele precisa disso? Ele não precisa disso. Perfeito. O pessoal respondeu aqui no chat, Dani, é a doutora Dolores Bustelo. Dolores Bustelo, exatamente. Excelente. Eu já assisti várias aulas dela, doutora Dolores. Excelente, por sinal. Ela tem uma experiência muito boa. Seguindo, então, Dani, tem mais um pouquinho aqui. Ana Paula Velame, aqui de Salvador, Feira de Santana. Ela pergunta, como concluir o laudo de uma menina de 5 anos com nódulo e dor? Imagino que ela esteja perguntando de mama, né? Aquela menininha, né, de 5 anos na mama. Isso. Você vai dizer que uma coisa, o que eu penso que o endócrino quer? Ele quer que você diga o que é aquele nódulo. Então, o laudo de mama de uma criança não é aquele laudo, presença de tecido fibroglandular, homogêneo, ausência de nódulos, ausência de cisto. Não é. É igual de homem. O que você tem que dizer? Se tem tecido fibroglandular. Então, você vai dizer que pele, tecido salar subcutâneo sem alterações. No local palpado pela paciente, no local palpado na mama direita, a imagem palpável, a imagem clinicamente palpada, está representada pelo broto mamário ou por tecido fibroglandular. Não observamos nódulos ou cistos. Porque o que ele quer saber não é a descrição do tecido, ele quer saber se tem ou não tem. É igual a ginecomastia em homem. O que você quer saber? Aquilo é gordura ou aquilo é tecido? Então, você só vai botar, observamos tecido fibroglandular ou não observamos tecido fibroglandular. É isso que ele quer saber. Né? Perfeito. Aproveitando que você não precisa nem dizer, porque se tem tecido fibroglandular, é telarca precoce. O que a gente faria, o plus, é aqueles casinhos da ectasia ductal. Então, a gente tem que botar. E eu não falaria ectasia. Tá? Porque não é uma... A ectasia por quê? É por mastite periductal que traciona o ducto para fora. A criança não, ela não teve uma mastite periductal. Então, a criança tem uma alteração transitória e fisiológica. Então, vamos falar em ductos dilatados, levemente dilatados, entendeu? Nas regiões retroareolares, para não chamar isso de ectasia ductal, porque não é a doença ectasia, é um achado transitório. Como o doutor Adam disse, até 2 anos, esqueça. A gente faz, a gente descreve, mas vai ficar bom. Entre 2 e 6 anos, o olho arregala, vira amarelo. Antes de 2 anos, se tiver tudo, o olho arregala e fica vermelho, porque deve ter tumor. Então, é isso aí que, na minha cabeça, hoje ficou muito claro. Perfeito. Aproveitando que você tocou no assunto de ginecomastia, quais os critérios, pergunta de Laura Portugal, Oi, Laura. Quais os critérios utilizados para falar em ginecomastia em... Doutora Márcia, tinha aqui na aula que eu estou sabendo. Em meninos. O que você acha, doutora Márcia? Que alguém Márcia... botou a aula disse, doutora Márcia está na aula. Vamos abrir o microfone da Márcia. Qual Márcia? Dani, tem mais de uma Márcia aqui. Eu vou botar aqui, vou mandar um WhatsApp para ela. Márcia... Você está como? A gente... Abra seu vídeo e acene. Ela aqui, Márcia Machado. Pronto. Aqui Márcia embaixo. Machado. Achei. Márcia está com o microfone. Posso abrir seu microfone? Pode abrir? Pode abrir.
Gente, eu tô muito chique. Oi! Eu estava aqui assistindo a aula toda, Dani. Só esqueci de... Márcia, você viu que eu já tinha falado de você, que eu tinha convidado? Vi. Eu encho o saco mesmo, né? Não. Eu digo, Márcia é outra, então... médica também da minha filha, e é uma pessoa que pega respeito. Eu digo, queria muito que você estivesse aqui. A ginecologia gente, que é isso? Então, na verdade, assim, eu só esqueci de avisar que eu estava aqui. Mas, assim, sua aula foi ótima. Eu acho que esclareceu muitas coisas, né? E, assim, eu, como ginecologista, é isso mesmo que você falou. A gente espera a resposta de vocês que são de imagem. Então, realmente, aqueles laudos muito complexos, com muita informação, isso só serve realmente para deixar a mãe, né, tratando-se de criança, a mãe estritamente nervosa, ansiosa. Então, ela chega no consultório ginecológico com aquela menina, assim, como se fosse o fim do mundo, né, para a gente resolver o problema, porque aquele laudo enorme. Então, assim, realmente essa ideia de ter objetividade na hora de laudar, principalmente de uma criança, é muito interessante, porque isso diminui muito aquele estresse, ansiedade que envolve a doença, né, de crianças e adolescentes. Qualquer coisa que a pessoa já vai pensar que é uma doença, que é uma coisa grave, e sendo criança isso já fica multiplicado por alguns números aí, né? Com certeza. Então é muito complicado. Mas, e cada vez a gente está vendo mais, né, Márcia? Mais meninas com maminha, com cheiro direto, vem, tá com cheiro debaixo do braço. Isso que o doutor Adão falou é uma coisa verdadeira, realmente, né? Que as meninas, elas estão com a puberdade antecipada, cada vez mais. Então, a gente observa isso no consultório. Eu atendo várias pacientes com ele, né? Pacientes em comum. Então, a gente vê realmente que está se antecipando. E eu acho que ele tem razão também na suspeita, que tem a ver com alimentação, tem a ver com estímulos. Então, tudo isso que está muito diferente nos dias atuais, né? Até mesmo visualmente, estímulos visuais, séries de TV, enfim, que essas crianças, esses adolescentes têm acesso, às vezes, com uma idade menor do que deveria. Então, eu acho que isso tudo está contribuindo. E essas meninas estão desenvolvendo realmente precocemente tudo. Então, a gente tem que ter muita calma na hora de avaliar, porque muitas vezes é uma coisa fisiológica, mas a gente faz parte da consulta, a gente perguntar como é a alimentação dessa criança, atividade física, tudo isso é importante, porque todas as dicas que a gente possa passar para o radiologista também é importante para vocês, porque vai ser uma coisa realmente complementar, né? Uma casadinha, vamos dizer assim. Né? Então, isso é muito importante. Eu vi que tinha várias perguntas de ovário policístico, né? Eu sou suspeita, porque é um assunto que eu adoro. Mas, assim, concordo com você. Bom, nós somos vizinhas, né, de consultório, então, assim, você usa a nomenclatura corretíssima, né, como uma boa professora, mas é multifolicular mesmo. Então, infelizmente, a gente ainda pega alguns laudos escritos ovários policísticos. Então, assim, quando a mãe vê isso, ela fica extremamente assustada. Quando a gente sabe que a recomendação atual não é essa, é realmente a gente reavaliar depois de, no mínimo, 6 anos da menarca para realmente fincar o diagnóstico em ovário policístico, que não é só a imagem, tem que ter outros critérios associados, como você bem colocou na sua apresentação. Então, isso é muito importante, porque quando você taxa a menina como portadora de ovário policístico, então, é como se fosse assim, um carimbo que ela vai levar para o resto da vida dela. Porque a gente sabe que o ovário policístico verdadeiro, ele tem um controle, mas ela não vai ficar livre dele, né? Ela vai ficar controlada. Então, isso é muito perigoso, realmente. Então, deve ter essa abordagem com muita tranquilidade. Quando for multifolicular, é multifolicular. A presença de cistos é anômalo, então, normalmente, a gente não deve colocar a nomenclatura cisto, né? E sim folículos multifoliculares. E o mais importante, realmente, é o tamanho do ovário. Porque a quantidade de cistos vai ter, né? De qualquer forma. Que bom, né? Reserva folicular boa, né? Sim, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus, eu digo que ótimo. A reserva é ótima.
Pois é. Mas estão de parabéns, viu, na iniciativa. Estou aqui de xadrezinho. Não estou de florzinha, mas estou de xadrezinho. Rosinha, né? Combinando. Então, bem ginecologista de criança e adolescente. De rosa. Isso. E assim, acho que a audiência foi ótima. Todos nós aprendemos muito aqui com você. Então, como sempre, suas apresentações são ótimas. E como a Dan, eu também quero ser convidada sempre que tiver temas correlatos com a infância e adolescência, tá bom? Eu acho que o quanto mais a gente fala a mesma língua, a gente beneficia o paciente, né, Marcinha? Sim, entendeu? Para mim, a opinião de vocês é muito mais importante do que o que está no artigo, no livro, entendeu? Eu quero saber, eu quero entender sempre, no meu lado, o que vocês querem, o que vai ajudar o paciente a beneficiar, entendeu? Ficar nesse ligado a números e coisas assim não é o mais importante para mim. O visual, o entender, o paciente de vocês, é aí que eu quero trabalhar. Exato, exato. Eu concordo plenamente. Eu acho que tem que ser essa. E assim, esse segmento, a paciente, ela tem uma segurança, né? Ela adquire uma segurança com o profissional, que ele tem o entendimento, ele tem a parte científica e ele sabe abordar o paciente, porque isso é importante. Não só você ter o conhecimento, mas se não souber abordar, ter o jeitinho, isso aí não vai ser legal. A relação médico-paciente vai ficar comprometida. Então, isso é extremamente importante, ainda mais tratando-se de crianças e adolescentes, né? Então, eu quase fiz pediatria, não fiz pediatria, mas fiz ginecologia infantil, então deu no mesmo. Ainda tem uma coisa do ovário policístico, do carimbo, que você falou, olha, ovário policístico, eu penso 10 vezes antes de escrever isso no meu laudo. 20 vezes, porque aquela menina vai começar a se expor a anticoncepcional, a mãe vai lhe apertar para usar o anticoncepcional, a menina vai usar, e ela vai começar com 14 anos, não vai parar nunca. Aí eu já penso no fígado, se ela tiver hiperplasia nodular, um adenoma, aquilo vai fazer assim, ó. Enfim, eu digo, meu Deus do céu. Então, assim, eu tem quero que ter muita cautela. Exato. No último, eu quero pensar 1000 vezes antes de escrever isso. Tem gente que escreve com a facilidade, ovário micropolicístico. Pô, gente, porque viu 5, mas ele tem 7,8 centímetros cúbicos. Faça de conta que não viu. Hobby, entendeu? Mas qual o impacto que aquilo vai ter, né? Naquela família, naquele núcleo. Pô, e a pessoa... Aí, às vezes, tem uma pessoa de 50 anos que eu estou fazendo exame, ele diz, eu tenho ovário micropolicístico. Eu digo, minha filha, já pariu, já está no climatério, e o problema da vida dela é que ela tem ovário micropolicístico, que alguém, aos 20 anos, falou. Eu não posso fazer isso com ninguém, não, pelo amor de Deus. Que assim, a gente tem que reconhecer que uma pequena parte desses ovários multifoliculares, eles vão realmente se tornar policísticos. Mas é uma parte. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando dá um diagnóstico precocemente, né? Por isso que a recomendação é não fazer isso realmente. Se for o caso, ela já vier com um diagnóstico, como já aconteceu comigo, eu já pego a paciente, às vezes, com um diagnóstico de outro profissional. Então, às vezes não é nem ginecologista, às vezes é o próprio radiologista que deu o diagnóstico. Então, a paciente já chega com isso, né, na cabeça e muitas vezes já com o tratamento já engatilhado, só para eu prescrever. Então, aí eu contraindico, eu digo que não, a gente tem que ter muito cuidado e a gente vai aguardar, a gente vai reavaliar, a gente vai acompanhando. Então, muitas coisas a gente pode fazer nesse entremeio para não bater esse carimbo precocemente, viu? Porque aí vai dar muito problema com essa paciente. Concordo, Marcinha. Mas estão de parabéns, viu? Obrigada, viu? Estou muito feliz de ter esses dois. Teremos mais aulinhas. Tá bom, vamos lá. Vamos pensar nas pediatrias e nas ginecologias. Então tá bom, Rafa. Vamos aparecer aí para a gente tirar umas fotos? Você tira as fotos para poder botar? Tem algumas pessoas perguntando aqui. Muito bem. Pessoal, Dani, tem algumas perguntas aqui do pessoal ainda que eu vou te passar. E algumas pessoas perguntando como é que a gente faz a divulgação. Então, lembrar de seguir no Instagram, o @doutora Daniela Prudente. Daniela com
Daniela com 2 L's. 2 L's, certo, doutora Daniela Geralmente, Prudente. segunda-feira eu começo a postar o que vai ser a aula da semana que vem. A aula da semana que vem já está na minha mão, vai ser a adenomiose, tá, gente? Já comecei a fazer. A gente vai falar de adenomiose. Eu vi até uma pergunta aqui, se jovem, adolescente pode ter adenomiose? Olha, eu não vejo muito adolescente, mas eu acho que medicina tudo pode. Agora eu vou estudar. Eu respondo isso. E vou perguntar essas ginecologistas todas. Semana que vem eu falo, porque eu não sei não. Também eu tenho que dizer o que eu não sei, mas eu vou perguntar. Vamos, sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, sem spoiler. Excelente. Pessoal, vamos então abrir as câmeras. Lembrando que toda quarta-feira às 19 horas a gente está reunido. Hoje, no São João, chegamos a 440 participantes, o que é inédito na história da Bahia. Muito bom. Excelente. Foi muito bom. Eu já tomei um negócio todo, agora eu vou tomar água. Isso aí, todo mundo olhando para a câmera, sorrindo. Aí, Rafa, que eu fico sempre feia. Bora. E a curva é minha. 1, 2, 3 e... Perfeito. Temos a foto do encontro. Obrigado a todos. Dani, parabéns pela aula. Boa noite, bom São João. Márcia, obrigado para quem é São pela João, bom participação. São João. Para a gente é São João, mas amanhã está todo mundo trabalhando. É isso aí. É isso aí. Beijo. Um abração, pessoal. Tá. Boa noite. Boa noite. Que não foi respondido, lembrar que depois tira o vai print, tudo tira o print das coisas e manda para mim que eu boto no Instagram. Isso aí. @ doutora Daniela Prudente, tá? Daniela com 2 L's. Beijos. Vou sair.